Vamos falar hoje de um tema que me parece bastante pertinente, que são os fármacos fotossensibilizantes. Não é um tema que só diz respeito à dermatologia, mas a vários clínicos. Nós, como médicos, diariamente prescrevemos imensos fármacos e alguns deles podem realmente revelar-se em fototoxicidades graves. Tentei estruturar esta apresentação um bocado falando-vos do sol, propriamente dito, dos efeitos das radiações sobre a nossa pele, depois sim falar sumariamente só o que é que são fotodermatoses e a seguir já falar então dos agentes fotossensibilizantes externos que podem ser por sensibilização por contacto ou por via sistémica. Por fim, sim, importante, como prevenimos esta entidade clínica, mais do que tratar, nós conseguimos mesmo preveni-la. E sim, universo e sol. E porquê? Nós como indivíduos, claro, e o nosso paciente, não estamos inseridos num sistema solar. E o nosso planeta Terra, que é aqui o nosso planeta azul, que é tão bonito, tem sofrido algumas alterações ecológicas graves. Sabemos que a camada de ozono já não nos protege como deveria e, consecutivamente, vamos ter várias radiações que atingem a superfície terrestre e, consecutivamente, também a superfície da nossa pele. Só para vos dar alguma nota introdutória, a maioria das radiações que atingem a nossa pele são as infravermelhas, seguida da luz visível e sim uma percentagem muito menor a luz ultravioleta, A e B. É uma percentagem mínima, como veem aqui, 3 a 5%, mas esses 3 a 5% são o suficiente para provocar realmente alguns efeitos nocivos. Aqui esse esquema, veem que a luz visível atinge toda a epiderme e a derme, a ultravioleta a epiderme e a derme, enquanto os UVBs mais a epiderme. As ultravioletas C, sim, são absorvidas na sua maioria pela nossa camada de ozono, no entanto, num futuro próximo, quem será? E estamos aqui a discutir dos efeitos graves desta radiação quando atinge a nossa superfície cutânea. Claro que é importante saberem que a radiação solar não é estática, sofre várias alterações e depende de onde é que estamos, num determinado espaço e momento, depende da latitude, da altitude, da altura do ano em que nos encontramos e, claro, da hora do dia. Isto é importante para depois dar esta informação aos pacientes que podem provavelmente ter uma reação fototóxica. E agora sim, e só com o título de curiosidade, claro que as radiações sofrem mecanismos de reflexão e de absorção. E por isso mesmo é importante, e para alguém que tenha mais interesse, pode ler, existem vários artigos sobre isso, mas é importante vocês saberem que as nuvens não nos protegem das radiações, é nessas alturas, nesses dias, que o dia está mais nublado, que nós realmente observamos mais dermatoses que são secundariamente à exposição solar. A nuvem realmente reflete 20% das radiações solares. Também dizer que o sol em que nos encontramos, a neve reflete 40 a 90% das radiações solares e a água mesmo 10 a 30%. Ou seja, um paciente que vai para a neve não vai estar protegida das radiações solares, pelo contrário, pode ter uma dermatose, uma fototoxicidade grave. E sim, os vidros. É uma grande pergunta e muitas vezes nos perguntam isso porque os vidros não absorvem as radiações solares na totalidade. Absorvem sim as radiações com inferior a 320 nanómetros, ou seja, as UVABs, mas não absorvem as radiações ultravioletas A. Existem, entretanto, películas protetoras. Em Portugal ainda não existem muitos edifícios, mas com zinco, cromo e níquel, se bem que também caíram em algum desuso porque também parecem não ser muito ecológicas e ter efeitos nocivos sobre o nosso sistema ecológico. Ok, e também as lâmpadas. Existem outras fontes, isso é importante, ou seja, mesmo num espaço fechado, as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas halogéneas vão nos emitir radiações, ou seja, mesmo aí podemos induzir fotodermatoses. Agora sim, mas qual é que são estes efeitos das radiações sobre a nossa pele? E se este webinar fosse só para dermatologistas, provavelmente dava uma apresentação à parte, não é esse o intuito, mas dizer-vos sim, de forma sumária,
E para nós colegas saber que as radiações ultravioletas A estão mais envolvidas no fotoenvelhecimento, na fotossensibilidade, na carcinogénese, enquanto as radiações ultravioleta B estão mais implicadas nas formas agudas, aquele eritema, aquela imunossupressão, a síntese da vitamina D e também na carcinogénese. Ou seja, as radiações têm efeitos magníficos e importantes para nós e seres vivos e devemos nos expor, sem dúvida, ao sol e estar ao ar livre, mas aqui e sim o intuito é como e quando devemos nos proteger destas radiações. Sabemos também que, e como expliquei anteriormente, temos os efeitos agudos, eritema, queimadura solar e imunossupressão, mas de forma crónica vamos ter um dano do DNA com uma reparação incompleta, ou seja, atualmente só não falamos de uma queimadura superficial, mas sim sabemos que há um dano do DNA grave e esse sim vai de forma direta ou indireta provocar o aparecimento, sobretudo também, do cancro cutâneo, não melanoma, e também de algumas fotossensibilidades. Então aqui, só para título de curiosidade, o fotoenvelhecimento, os cancros cutâneos, que em Portugal também têm vindo a crescer, não é tema hoje, mas saber que nós temos que proteger esta pele. Cada vez mais os nossos pacientes são idosos, o que é bom sinal, mas também temos que andar passo a passo e realmente renovar esta pele e cuidar uma pele que precisa de cuidados diários. As fotodermatoses, e aqui sim, enquanto, e muitos colegas às vezes desconhecem, para nós não existem uma fotodermatose, existem várias. E é importante catalogá-las. Nós hoje vamos falar das fotodermatoses provocadas por agentes fotossensibilizantes externos, mas nós temos fotodermatoses idiopáticas, de causa desconhecida, que são provocados realmente pelo sol, como a erupção polimórfica solar, como o prurigo actínico, como o eczema fotossensível. Depois temos, e isso sim, muitos colegas da medicina interna e de doenças autoimunes veem diariamente, várias doenças autoimunes que são agravadas, ou pela estimulação solar, referem aparecimento de lesões cutâneas. E depois temos as dermatoses, que são precipitadas pela luz solar. Não são propriamente fotodermatoses, mas sim, quando estão expostos estes indivíduos ao sol, vão agravar a dermatose base, como a rosácea, a pteríase rubra pilar, o líquen plano e mesmo o herpes simples. E agora sim, falar-vos então dos agentes fotossensibilizantes externos, pode ser por via contacto e por via sistémica. Por via contacto para a dermatologia é bastante importante, para a maioria dos outros médicos não, é mais a parte sistémica. E falar-vos resumidamente, não vamos falar da fisiopatologia, quem tem interesse pode até pesquisar, mas o que têm que imaginar que um certo indivíduo, quando toma um determinado medicamento, quando é exposto ao sol, vai haver ali uma sensibilização em que vão, ou de forma direta, numa fase inicial, que vai provocar então uma fototoxicidade e a tal queimadura solar, ou de forma indireta também, ao serem gerados radicais livres, radicais de oxigênio, que vão então fazer uma fotoalergia. Aqui sim já há a formação de antigênio e, como propriamente diz, é uma alergia, é uma reação imunomediada. E por isso mesmo, nós dividimos a fotossensibilidade em fototoxicidade e fotoalergia. A fototoxicidade, para vos dizer, aparece minutos após a radiação, ou seja, o doente, logo após estar exposto ao sol, tem uma reação cutânea, enquanto na fotoalergia, geralmente, são 24 horas após. A clínica é diferente e é muito fácil de identificar. Na fototoxicidade temos uma queimadura solar, na região da fotoalergia vamos ter lesões de eczema típicos. Enquanto na fototoxicidade apenas observamos lesões nas zonas fotoexpostas, já na fotoalergia podemos observar toda a área corporal envolvida. Aqui sim, para vos mostrar, e muitas vezes quando o doente já se apresenta a nós já conseguimos dizer se é uma fototoxicidade ou uma fotoalergia, porque as áreas envolvidas, cutâneas, são as áreas mais expostas, ou seja, e quase sempre estão envolvidas o dorso da mão, a parte do decote, a parte da face, a parte aqui do pescoço muitas vezes poupada, porque não apanhamos sol, a parte também do dorso dos pés, enquanto a região palmo-plantar quase sempre está protegida. E novamente mostrar-vos essa imagem, e claro, em caso de dúvida, enviar para a dermatologia, mas a imagem bolhosa que temos aqui no nosso lado direito, sim,
uma fototoxicidade, a tal queimadura solar com ardor, calor, enquanto que a fotoalergia, sim, este eczema, lesões descamativas, eczematizadas. E qual é que são os fármacos, e não vamos também descrevê-los todos, aqui sim, a título também de curiosidade, e eu acho que qualquer clínico deve ter estas tabelas junto ao consultório para poder realmente ver qual o fármaco utiliza mais e qual deles pode realmente induzir uma fototoxicidade. Sobretudo quando introduzimos um novo medicamento a um doente numa altura do verão, porque aí sim vai haver um risco aumentado realmente de ter uma reação fototóxica. Aqui, claro, vimos vários agentes mais envolvidos na fototoxicidade, muitos relacionados com a cardiologia, os diuréticos, os antirrítmicos, mas também os antibióticos, as quinolonas, as tetraciclinas, psoralenos. Em relação aos sistémicos, também aqui uma listagem. Em relação aos tópicos, claro, diz mais interesse ou diz-nos mais respeito à dermatologia. Aqui também tentei dividir em relação propriamente às especialidades, também para verem qual os fármacos mais envolvidos e divididos em subespecialidades. Isso sim, não vão decorar, é ter no consultório e saber realmente qual o fármaco poderá induzir uma fototoxicidade. E por isso mesmo, mostrar-vos essas imagens, claro, devem referenciar para a dermatologia, caso tenham um paciente que vos faz uma reação fototóxica, aqui sim, novamente, esta queimadura solar na zona exposta ao sol. Aqui também uma imagem de uma fototoxicidade, claro, um quadro exuberante que pode vos por vezes assustar, mas não, é uma forma aguda em que temos realmente formação de bolhas. Já em contraste, a fotoalergia vai-vos dar estas lesões de eczema, que traz muito desconforto ao doente e muito prurido. Como prevenir? E para também resumirmos um bocado, é muito simples. Eu acho que qualquer clínico tem que ter consciente, e aí sim já vem a nossa formação base. Nós temos de saber a condição clínica do doente que temos à nossa frente. Ou seja, fazer uma boa amnese, ver o que é que o doente, o que é que o traz e qual o fármaco, então vamos introduzir. Se já tem uma história medicamentosa, a idade do doente, claro, que também nos vai dizer algo sobre a sua suscetibilidade de fazer uma fototoxicidade, e depois sim, ver que tipo de fototipo temos à nossa frente. É um paciente que vai ter mais probabilidade, um fototipo de 1, 2 e 3 ter uma fototoxicidade, de que normalmente o fototipo, o paciente mais moreno. Depois as condições de exposição, claro que um doente que trabalha ao ar livre, que faz muito desporto ao livre, vai ter muito mais probabilidade de vir fazer uma fototoxicidade. E aí sim, descartar todas as possibilidades de ter uma fotossensibilidade associada. Depois, aqui sim, para vos mostrar então os fototipos, não têm também a saber, nós dermatologistas utilizamos sempre muito e para descrever que indivíduo temos à nossa frente, mas o fototipo 1, 2 e 3 são pessoas mais suscetíveis, demonstram uma sensibilidade maior ao sol. O que é que nós devemos dizer aos doentes? Não devemos deixar de prescrever, claro, os fármacos que são necessários, mas dizer para eles evitar a exposição, sobretudo no verão, entre as 12 e as 17 horas, planear as atividades diárias, ou seja, preferir o desporto ao fim da tarde ou ao início da manhã, ter um tempo de exposição muito limitado e procurar sempre que possível a sombra. Existem já, e para doentes crónicos com medicação crónica que podem causar fotossensibilidade, existem já várias roupas adequadas com filtros solares. Para vos dizer, na Austrália está muito bem regulamentado e existe uma vasta panóplia de roupa com estes filtros. Eles até têm detergente de lavar a roupa com filtros solares, ou seja, um país que está muito bem preparado para isso. Nós em Portugal não, esta roupa normalmente mais fácil de adquirir é pela internet, no entanto tem um custo associado e nem toda a gente está disposto a gastar realmente esse dinheiro em roupa com filtros solar, mas existe, muitas pessoas desconhecem e aqui sim, a título de curiosidade, dizer que em alguns pacientes pode fazer sentido referir para comprar este tipo de roupas. Os filtros solares, ou seja, os protetores solares, e aqui sim. Nós, no país que nós estamos, não vamos dizer para não se exporem ao sol, é difícil, mas quando se expõem ao sol têm que utilizar protetor solar, está bem? É importante nos proteger dos efeitos nocivos destas radiações. Que tipo de proteção? Proteção que contém geralmente protetor para UVA e UVB.
é um espectro largo que nos permite realmente proteger a pele das radiações. Proteger como? E aqui é sim importante. O índice de proteção é sempre uma pergunta que nos colocam. Para nós o índice de proteção excelente é a partir dos 45, 50 mais. E porque nos consegue dar um índice de proteção de cerca de 97%. Mas geralmente nós não aplicamos de forma correta o nosso protetor. Nós devíamos aplicar 2 mg por centímetro quadrado e não o fazemos. Ou seja, a aplicação de um paciente, e isso devemos realmente ensinar quando está, sobretudo na praia ou mais exposto ao sol, é pegar no protetor e espalhar por todo. Geralmente não é o suficiente, porque deve realmente pôr muito mais, ou seja, 2 mg por centímetro quadrado. É importante dizer isso ao doente e deve repor o protetor solar de 2 em 2 horas. Atualmente os protetores, e só também para finalizar, hoje em dia na medicina e também avançamos na dermatologia, já não falamos de fotoproteção, mas sim de fotorreparação. Nós atualmente, e como iniciei também esta palestra, já temos dano solar nas pessoas que se expõem muito ao sol. Esse dano, atualmente já conseguimos, e temos estudos que demonstram isto, reverter esse dano solar, em que os protetores já têm componentes antioxidantes e a enzima fotoliase, que vai reverter então este fotodano e, sobretudo, em doentes idosos, escolher sempre um protetor que contém esta fotorreparação associada. E isso sim, permite-nos com segurança utilizar todos os fármacos que necessitamos para prescrever e tratar um doente. Mas finalizo que não basta só tratar o doente, mas se não protetamos o nosso planeta Terra, daqui a pouco, se calhar, as radiações mais nocivas chegam ao nosso planeta e à nossa superfície corporal, à nossa pele, o maior órgão que temos, com efeitos devastadores, e por isso, cuidem do nosso planeta, porque assim vamos cuidar do nosso paciente. Obrigada.